Graça e paz, amém, irmãos? Mais uma vez a gente agradece ao Senhor por estar aqui nesta noite. Enquanto as crianças descem, né? Quero só reforçar o que a gente sempre fala no domingo, né? As crianças, elas estavam adorando a Deus. Amém? Elas estavam no culto adorando a Deus. E agora elas descem e vão continuar adorando a Deus. Amém, irmãos? Agora, do jeito delas. Então, a palavra vai ser ministrada para elas do modo mais coerente para as crianças, né? Para que elas possam entender. Amém? Então, eu peço para os pais, não desçam. Deixe suas crianças aprenderem lá. Porque você vai chegar lá, você vai tirar a atenção das tias, vai tirar a atenção deles. Né? Você vai na escola lá para ficar lá olhando seu filho lá, a professora lá. Tá bom? Então, essa é uma orientação que a gente está dando pessoal, né? Até mesmo para que elas possam sentir a vontade, fiquem lá. Agora, qualquer problema que der, com certeza você vai ser avisada, tá bom? Mas não precisa descer não, ok? Amém, irmãs? É mais as irmãs, né? Que ficam lá, com cuidado, né? Abra sua Bíblia aí, no livro segundo o Evangelho de Marcos, segundo Marcos. A gente está pregando uma sequência de palavras, né? No livro de Marcos, mas hoje a gente vai adiantar um pouco. Pela manhã a gente está pregando e a gente ainda está no capítulo 1. A gente está terminando o capítulo 1. Mas hoje eu vou adiantar um pouco e a gente vai lá para o capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 35. É um texto muito conhecido, é fácil a compreensão, né? É um milagre do Senhor Jesus. E como os irmãos já sabem, a gente está ensinando, né, o livro de Marcos. E o livro de Marcos foi escrito, né, pelo próprio nome, o Marcos, né? E o intuito dele era mostrar, não é, às pessoas que tinham conhecimento, que teriam conhecimento, que crendo no Senhor, que Jesus ele era o Filho de Deus, ele é poderoso, porque eles achavam, né, que Jesus morreu numa cruz, abandonado pelo seu povo, né? Mas o intuito de Marcos era justamente isso, mostrar que ele tinha poder, autoridade sobre todas as coisas. Ele era o Filho de Deus, ele veio para salvar, ele veio para perdoar pecados, ele veio para morrer por nós. Não é? E aí Marcos apresenta os milagres. E aqui a gente vê um dos milagres mais intensos, não é? Que até então Marcos apresentava que Jesus ele expeliu um demônio na sinagoga onde ele estava ministrando. Depois ele curou a sogra de Pedro com uma febre, né, que estava levando à morte. E alguns outros mas agora é mais intenso, não é? Jesus vem agora, está agindo sobre as coisas naturais, a coisa natural, ou seja, ele vem agora tendo poder sobre a natureza. Aqui vem relatando uma tempestade, né? Algo tremendamente forte, como Marcos diz, e também o Evangelho de Mateus e Lucas, né, que vem trazendo. Eu quero que os irmãos estejam atentos, porque nós vamos extrair algumas verdades e também para aplicar o que esse texto quer dizer, o que Marcos quis passar para a gente, não é? Então, eu acho um texto que, apesar do problema, da aflição, da fraqueza dos discípulos, né, da fé pequenina, mesmo assim, é um trecho em que a gente se fortalece, não é? Que a gente gosta de ouvir, que a gente gosta de aprender, porque é algo realmente que mexe com a gente. Primeiro porque nos leva a entender e a
testificar que Deus é bom o tempo todo. Amém, irmãos? Muitas vezes não conseguimos enxergar a bondade de Deus, principalmente nas circunstâncias, nas aflições. Aí a gente não enxerga, não é? Mas nesse texto bíblico, a gente pode ver que as tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. Amém? Então, nós estamos, acompanhando, não é? E a gente vai ouvindo, a gente vai vendo a palavra, a gente vai lendo a palavra, vai aprendendo. E nessa intensidade em que os discípulos passaram, algo que Jesus fez e que desperta a gente, né? Realmente, uma coisa impossível para um homem, para um ser humano, realizar esse milagre. Não é? Ele vem mostrando que ele tinha poder sobre a autoridade, ele tinha poder sobre os espíritos malignos, ele tinha poder sobre a enfermidade, e agora mostra que ele tem poder sobre a natureza. Vamos ler o texto bíblico, para que a gente possa aprender um pouco e também aplicar nas nossas vidas. Vamos, acompanhe aí. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, está a tua palavra e nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é alimento, a tua palavra nos liberta, Senhor, e nesse momento queremos ouvir o Senhor falar conosco. Por si só a tua palavra já exerce esse poder sobre nós, Senhor, de abrir nossa visão espiritual e ver a bondade do Senhor, o poder do Senhor, a autoridade do Senhor. Então fala conosco, Senhor. Exerce essa autoridade sobre nós nesta noite, repreendendo tudo aquilo que não provém do Senhor, do nosso meio, que nada venha interferir, Senhor, no que o Senhor fala conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, irmãos, no versículo 35, Marcos já registra que naquele dia, sendo já tarde, né, Jesus volta-se para os discípulos e diz: olha, vamos para o outro lado. Ou seja, ele estava ali em Cafarnaum, próximo ao lago de Mar da Galileia, lago de Genaré, Mar da Galileia, né? Que a gente falou sobre hoje, né? Que ele tem, né? Ele é uma bacia, ele fica entre as montanhas e ali, abaixo do nível do mar, então, um grande lago, e eles conhecem como o Mar da Galileia. E Jesus, por estar naquele lugar ali, pregando, falando, então Jesus estava falando sobre doutrinas, sobre obediência, pregando como deve ser o discípulo,
Em Mateus, né, se você for ler antes, né, que a gente vai ver lá, Mateus capítulo 8, ele vai dizendo que Jesus ensinando como ser discípulo. Se você quiser seguir a mim, olha, eu não tenho lugar nem onde reclinar a cabeça, não é? Vocês vão ser perseguidos pelo meu nome, vocês querem me seguir? Então Jesus estava ensinando uma doutrina, ensinando como é o verdadeiro discípulo. Tem que padecer algumas coisas para seguir a Jesus. E aqui em Marcos também ele falava sobre o reino do Senhor, como nós devemos estar no reino de Deus. E o texto bíblico, já no capítulo 4, nos versículos 1 e 2, o Marcelo vai pôr para a gente, aqui fala que, né, Jesus ensinava a beira-mar, ou seja, ali no lago de Mar da Galileia, né? Então, quando Jesus estava ensinando, atraía uma grande pessoa, porque as pessoas já estavam conhecendo Jesus, já estava famoso. Não era isso que Jesus queria, ter fama, mas as pessoas já estavam indo. E muitas pessoas iam doentes, iam pessoas para ouvir também. E aí até no meio iam pessoas até para criticar, até religiosos, né, para ver que doutrina é aquela que Jesus ensinava de uma maneira poderosa, de uma maneira que ninguém conseguia tirar a atenção de Jesus. E como era muito, então ele pega um barco, os seus discípulos entram junto, né? E ele, ali no barco, ele começou a ministrar a palavra para aquelas pessoas que estão ali. Ele se assentou, afastou-se do mar e todo o povo estava à beira na praia. E Jesus falando. Versículo 2. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábola no decorrer do seu doutrinamento. E aí Jesus falava, nós vamos lá para o versículo 35, né? E aí Jesus falando, e de repente Jesus viu que a multidão da mulher já estava cansado, quase um dia, os discípulos ali junto com ele vendo a multidão, né? E já estava sendo tarde, começou tão cedo e já estava tarde, já estava o sol já se pondo, né? Já naquele momento de cansaço. Então Jesus resolveu então ir para o outro lado, ou seja, ele estava cansado. Jesus era homem também. E a gente vê que Jesus cansava, ele chorava, ele suava, ele se entristecia, ele tinha fome. Então ali a humanidade de Jesus. Ele era Deus, mas também homem. Então, eles passemos para a outra margem, versículo 36. E eles despedindo a multidão, ou seja, olha, já vão, nós vamos para o outro lado, olha, nós não vamos, nós não saiu de repente, né? Ou seja, deu as costas e foi embora, atravessou o mar. Então o Senhor Jesus despedindo, os discípulos também despedindo a multidão, olha, vamos para casa, né? No outro dia tem mais, né? E aí os discípulos então o levaram assim como ele estava, ou seja, o dia todo ali só estava ele, só a roupa, não tinha comida, não tinha água, não tinha nada. Eles do jeito que estavam saíram para atravessar, porque Jesus disse: passemos para o outro lado. E interessante que muitas pessoas, famílias, a maioria, a multidão, mas também a gente vê que outros barcos o seguiam. Não deixavam Jesus de folga. Seguiam. Não dava folga a Jesus. Ele foi para descansar, irmãos. Mas essas pessoas insistiram e entraram também no mar junto com Jesus. Então a gente vê aí como as pessoas têm esta vontade de seguir a Jesus, não é? Mesmo se lançando no mar, mesmo podendo correr o risco, porque ali corria o risco mesmo, em vez de quando tinha uns ventos, muitos dali passaram por esse tipo de tempestades, porque ali havia cordilheiras, né? Várias montanhas do lado ali, a gente vê no mapa, né? O fato geográfico ali. Então pegava vento ali, e quando o vento pegava, ele
saía, né, levantava aquela tempestade imensa, o mar ficava revoltado. Então aqueles pescadores, como Pedro e outros que estavam lá, os seus discípulos, né, André, João, eles tinham essa experiência. E essas pessoas também sabiam que entrando na tarde eles poderiam passar, não é? Então, eles foram seguindo a Jesus. E eu acho interessante aqui, irmãos, que quando nós temos disposição, não é? Quando eles tiveram essa disposição de acompanhar Jesus, talvez para ouvir as mensagens do Senhor, ou talvez também para receberem os milagres, nós temos uma motivação para seguir a Jesus. Você está aqui, assim como o Felipe iniciou, nós temos a motivação, nós temos essa ideia do que nós estamos fazendo aqui. E o Senhor disse que é para a gente prestar um culto racional. Então a gente sabe por que a gente está aqui. Porque a gente sabe que o Senhor Jesus é poderoso, o Senhor Jesus nos salvou, o Senhor Jesus, Ele acalma a tempestade da nossa vida, o Senhor Jesus se preocupa conosco, Ele tem palavras que ninguém tem, Ele fala coisas que ninguém fala, porque Ele é o Senhor, é o Salvador. Então nós estamos aqui porque nós cremos que Jesus, e a gente segue Ele. Então, Jesus querendo descansar e eles seguindo a Jesus. Então, quem tem a disposição, né, de seguir a Jesus, Jesus não despede. Jesus sempre acolhe. E aqueles que esperam no Senhor, esperam em Jesus, têm a felicidade de ter Jesus sempre em sua vida. Amém, irmãos? O texto continua, no versículo 37. Então, enquanto Jesus estava indo, Jesus dormiu, né? Veja que, ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Veja o versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: mestre, não se importa que pereçamos? Então veja, versículo 37 vem nos mostrando que os discípulos aprenderam o que é seguir a Jesus. Eles foram ensinados que seguir a Jesus não é fácil, não é isso que muitos mostram. Então a gente vê aqui que Jesus leva eles, depois de ensinar que eles deveriam ser os discípulos verdadeiros, passariam por situações, porque Jesus não tinha nada, não tinha nem onde inclinar a cabeça, mas tinha o seu poder. Então a gente vê aqui que agora ele leva os seus discípulos para a prática. Vocês querem saber o que é então ser discípulos? Aprenderam? Agora vamos praticar. Né? Então, irmãos, Jesus, ele testa a fé dos discípulos. Precisamos entender que nós, muitas vezes, somos testados. Nós temos que colocar a nossa fé em prática. E como eles foram na prática agora. Levantou-se um grande vento, um temporal, uma tempestade. Isso aqui Marcos está querendo mostrar que não foi uma coisa normal, foi algo muito grande. Uma tempestade muito forte. A tal ponto que eles exerceram toda a sua experiência, exerceram talvez todo o seu domínio sobre aquele barco, mas não estavam conseguindo. Era algo realmente tremendamente forte. Ele diz aqui que o barco estava se enchendo de água, ou seja, ia afundar, eles iam morrer. Né? As tempestades da vida, querido, são realmente perigosas. Elas chegam
inesperadamente fortes. Pode ter certeza, eu e você já passamos por experiências assim. Você já passou por experiências fortes, tempestades fortes na tua vida. Que você olhou e disse, agora eu não posso fazer mais nada. Os lemes já não surtem mais efeitos. O barco está afundando. É nesse momento em que a gente percebe que nós estamos em prova. Naquele momento, deveria exercer realmente o que aprendeu. Veja o versículo 38. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Forte, né? Os discípulos em pânico. Já não estavam conseguindo mais nada. Pedro, talvez ali experiente, disse, olha, acabou. E eles tudo fazendo alguma coisa, de repente ele estava vendo o mestre. E aqui ele fala que o Senhor estava dormindo na polpa. E estava dormindo sobre um travesseiro. Aí a gente acha assim que alguém levou um travesseiro para Jesus, né? Mas não é isso não, irmãos. Vocês já andaram de barco? Ou escuna, alguma coisa assim? Então tem aquele, como é que chama? O piloto. E ali tem um lugar que ele assentava, ou seja, para remar. Ele que conduzia o barco, ele era o capitão. Então tinha um lugar de sentar. Eu até fui esses dias, eu ia barco, né? E eu estava observando, e realmente tem um lugarzinho, falei assim, então almofada. Então Jesus pega aquela almofada e dorme. Ou seja, ele dorme no lugar de quem estaria remando. Daqueles que estaria conduzindo o barco. Mesmo dormindo, o Senhor estava na posição de capitão. Mesmo dormindo, humanamente falando, ele estava na direção. Presta atenção, o Senhor está sempre no mesmo lugar de autoridade, de poder, de honra, de glória. Ele está sentado, ele está conduzindo o curso da nossa vida. Então, os discípulos estavam em pânico, mas o Senhor dormia. Na verdade, quando a gente está, meus irmãos, passando por uma aflição, uma tempestade na vida, eu fico falando aqui, os irmãos olhando para mim, o pessoal fica tudo, é verdade ou não é? Você já passou por isso, irmão. A impressão que Jesus está dormindo. A impressão que ninguém está ouvindo. Os céus não estão te ouvindo, Jesus não está te ouvindo, Deus não está te ouvindo. Mas o Senhor, nesta noite, temos que aprender. Ele está na posição de capitão, ou seja, Ele está na posição de comando da nossa vida. Ele não perde. E quando a gente vai num Salmo 121, versículos 3 e 4, o que nos diz lá? Salmo 121, versículo 3 e 4. É para a gente saber que o nosso Deus, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. Versículo 4, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Eu não sei qual a sua aflição, eu não sei se o barco está batendo para lá ou para cá, mas uma coisa eu sei, o nosso Deus, Ele não dorme. Ele está sempre, quando você diz assim, acabou tudo, acabou a minha família, acabou os meus negócios, acabou a minha fé, acabou tudo. O Senhor continua no mesmo lugar, na direção da nossa vida, e Ele está no controle. Os lemes estão nas suas mãos, não está dormindo, porque o nosso Deus jamais dormirá. Você crê nisso? Então a gente vê aí quem segue Jesus, querido, não está isento de passar por aflições. Ele não está indiferente. Volte lá no versículo 37. Os discípulos, eles, quando não estavam mais, olha só o que eles falam para Jesus. Versículo 37. É o que estava antes. Ou depois, né?
Aí. Olha, Jesus dormindo, um sono tranquilo, cansado. E eles chegam a acordar o mestre. É preciso acordar o mestre. Agora, eu fico pensando, meus irmãos, que realmente a gente anda nesse mundo, o curso desse mundo, quantas coisas nós... Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão realmente passando por dificuldade, ou já passou, ou já está no meio da tempestade, ou está iniciando, ou já terminou. Mas de uma coisa a gente sabe, né? Que Ele tem poder para acalmar o mar, acalmar a nossa tempestade, a nossa vida está na direção dEle. Então, quando os discípulos falaram para ele, não se importa que pereçamos. Talvez a gente pense assim, mas eles foram até indelicados com Jesus. Jesus dormindo, eles apavorados, e ele chama Jesus. Na verdade, eles oram. Não é? Ele fala, Senhor, nós vamos perecer. Mateus diz, olha, Senhor, né? Salva-nos. Estamos morrendo, socorro. É uma oração rápida. Você já fez uma oração rápida que não tinha jeito de você, ó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e vai falando? É uma oração rápida. Eu já fiz uma oração assim, foi fração de segundo. Ô Senhor, me ajuda se eu morro. O Senhor me salvou. Então, ali era um momento, ou seja, estava perecendo, estava morrendo, estava acabando, então eles precisavam resolver a situação. E aí eu acho a coisa mais linda que aqui esse texto nos mostra, irmão. Meus irmãos, a gente sabe que a gente passa problemas, dificuldades, aflições, tempestades da vida, mas sabe qual o lindo do discípulo? Qual a maravilha? É que ele tem esperança em Jesus. Olha só, eles eram pescadores, eles eram experientes, marinheiros experientes, mas ali acabou tudo, a esperança dele e tudo. Mas olha, aquele que confia no Senhor, diante das aflições, diante das tempestades, ele vai ao Senhor Jesus. Ele vai em oração a Jesus. Porque isso é lindo em nós, no discípulo verdadeiro, é que ele tem esperança em Jesus. Senhor, nos salva. Não se importa que nós pereçamos. Quando o nosso coração, irmãos, está em aflição, quando o nosso coração está revoltoso, não é? Quando nós achamos que não tem nada, nós temos a possibilidade, não é? De buscar ao Senhor. E eu estava vendo algo interessante quando eu vi, ó, o barco estava batendo para lá e para cá, vai despedaçar, vai morrer. Aí eu estava pensando, irmão, olha, quando o Senhor está na sarça, quando o Senhor está na sarça, quando Deus está na sarça, com essa história de Moisés, a sarça ardente, ela não vai se consumir. Ela pode pegar fogo, mas não se consome. Você pode estar batendo para lá e para cá, mas não vai se consumir. Não vai ser derrotado, porque se Deus, Jesus está na sua vida, está no seu barco, pode ter certeza, ele não vai se despedaçar, porque a sarça queima, mas ela não vai ser consumida. Nós temos essa esperança, irmãos. É o que Marcos está dizendo aqui, que aqueles pescadores buscaram Jesus. E olha o que acontece no versículo 39, Jesus acorda, ou seja, Jesus já estava de pé, talvez se posicionou em cima do barco, e a primeira coisa que ele fez, ele repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, cala-te, ou seja, emudece, cala-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Sabe o que eu acho mais lindo, irmãos, também? Além da esperança que nós temos que nunca morre, porque o Senhor Jesus é vivo, nós também podemos contar
com o poder dele para acalmar qualquer tempestade. E ele olha para o mar e disse: aquieta-te, cale-se. A gente lê os salmos, e o salmo muitas vezes, eu já preguei sobre o salmo, ele diz que a voz do Senhor é como muitas águas. Veja o Salmo 65, versículo 7. Que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto da gente. Veja o Salmo 93 e versículo 4. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Sabe, a voz do Senhor é muito mais forte do que muitas águas dos mares. Precisamos ouvir a voz de Cristo na nossa vida. Porque muitas vezes, irmãos, o que a gente vê aqui é que a gente está ouvindo muito o barulho do mundo, o barulho das aflições, o barulho dos problemas, o barulho da incredulidade. Mas aqui o Senhor chama os discípulos para ouvir a voz deles. Ele diz: acalma-te, aquieta-te, cala-te. E se a gente for voltar um pouco lá em Marcos capítulo 1, a gente vai ver quando Jesus diz àquele endemoniado, aquele homem que estava possuído por um demônio, quando ele estava falando, o Senhor disse: aquieta-te, cala-te. Pode se levantar quantas tempestade for, mas se a gente começar a ouvir, colocar a nossa visão, nossos ouvidos na voz do Senhor Jesus, nós vamos ver o que acontece depois. Irmãos, eu queria chamar a atenção para você nesta noite. Ouça a voz do Senhor. Jesus, quando estava indo para a casa de Jairo, muitas pessoas disseram: olha, já era, a menina já morreu. Mas o Senhor disse: não, tenha fé, ou seja, ouça a minha voz. Queridos, ouçam a voz do Senhor. Ela é muito maior, ela é muito mais poderosa, ela surte mais efeito do que muitas aflições da nossa vida. E sabe o que acontece? Quando a gente ouve a voz do Senhor, o que diz o versículo no final? E fez-se? E fez-se? Fez pequena, média, mais ou menos, se fez grande. Então aquele que segue o Senhor Jesus, que pode passar por aflições, por tempestades da vida, o coração está agitado, mas aqueles que confiam no Senhor, buscam o Senhor e ouvem a voz do Senhor, pode ter certeza, vai haver bonança na sua vida. Esse grande, vai ter grande bonança, vai ter grande paz na sua vida, porque o Senhor Jesus, ele prometeu para a gente, né? Em João capítulo 17, versículo 33, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o Senhor também promete dar a paz que ninguém pode dar. Ninguém poderia chamar aquele mar, ou ninguém poderia falar alguma coisa, nenhum dos discípulos, por mais poder que os apóstolos poderiam ter, eles não poderiam fazer isso. Mas Jesus pode acalmar a tempestade da nossa vida, quaisquer que sejam elas, quaisquer que fossem a força dela. Porque Ele é que nos dá essa paz. Ele vai dar paz na sua vida, minha irmã. Se você estiver com ela num barco. E diz que acalmou. Eu fico pensando naqueles outros. Os discípulos. Opa, o Senhor manda acalmar. Ouviu, né? Agora aqueles outros que estavam lá, de repente. Não viram aqui? Mas você vai ver a ação de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Não sei o que você está passando, mas se você ouvir a voz do Senhor, muito mais do que as tempestades, pode ter certeza, vem bonança na sua vida, vem paz na sua família, vem paz
paz no seu casamento, em todas as áreas da sua vida, porque o Senhor promete: aqueles que confiam têm esperança no Senhor. Versículo 40. Sempre acho que vou derrubar alguma coisa. Versículo 40. Ok. Tempestade, a gente sabe que a gente passa o perigo de ser discípulo. Não é brincadeirinha. Vem para a igreja que você vai ter uma vida. Não. Nós não somos isentos de passar. Até mesmo porque a nossa fé é provada. Será que você realmente tem fé no Senhor Jesus? E a segunda coisa que a gente vê, a alegria, a esperança que a gente tem de poder nos conduzir ao Senhor e Ele está sempre ouvindo. E também de podermos ouvir a voz dEle, porque a palavra do Senhor, né, ela é eficaz. Ela nos traz fé. A fé vem pelo ouvir. E a ação do Senhor na nossa vida. Ele acalma o mar, irmão. Ele acalma a tempestade. Mas olha, o Senhor não está interessado só em acalmar a tempestade da sua vida, não. As coisas exteriores, por maior que elas sejam, o Senhor está muito mais preocupado de acalmar o teu coração. Ele levanta, acalma, fica no barco e agora eles olham para os discípulos. Agora vem o sermão. Ou seja, vocês não passaram no teste, não. Mas mesmo assim eu ajudei vocês. Por que sois assim tímido? E a palavra tímido diz temor, ou seja, medo. E ele diz: como é que não tendes fé? Agora eu quero perguntar para os irmãos, e é algo que você precisa sair daqui pensando nisso. Jesus falou que eles não tinham fé. Jesus fez uma pergunta ou uma afirmação? Então Jesus não disse que eles não tinham fé. Pensa bem, Pedro não cria que Jesus Cristo era o Senhor? Amém? Pedro não viu, ou eu quando falo Pedro em nome dos outros discípulos, ele não viu o Senhor expulsar demônios, a autoridade sobre os demônios. Ele não creu. Sim ou não? Ele não viu a própria sogra dele sendo curada pelo Senhor Jesus? Ele não creu? Creu. Mas aqui, a gente precisa aprender, eu e você, que passamos por aflições e ainda vamos passar. E o que ele quer nos ensinar aqui, está dizendo, olha, vocês precisam aprender, primeiro, que vocês estão dando mais ênfase aos problemas e eles estão cada dia mais se aprofundando, aumentando na vida de vocês. E isso é um perigo para a gente. Porque a gente tem fé, mas ele está se agigantando. E vocês estão agindo, aí a gente entra na pergunta, como se vocês não estivessem com fé? Muitas vezes a gente está agindo como a gente realmente não crê. Mas a gente tem fé, a gente sabe. Quem está passando por luta aqui? Amém? Não vou dizer amém, não. Levanta a mão, pelo menos o pessoal não está vendo, né? Quem está passando por luta? Aí todo mundo vai levantar. Aí eu pergunto, você tem fé em Jesus ou não? Tem. Mas o problema é que a gente corre esse perigo, queridos. Os problemas quando estão se agigantando, a gente está enfrentando o tempo dele, as doenças, as aflições, os problemas. Então faz com que muitas vezes nós olhemos para o problema e a gente fica com medo e esquece que nós temos aquilo que é muito maior que está em nós, que está conosco. Eles sabiam que ele era o filho de Deus. Então o Senhor chama eles
depois que passa o perigo, ele disse, olha, vocês acharam o quê? Tanto é que eles falaram, Senhor, o Senhor vai deixar a gente perecer? Então o Senhor está perguntando para a gente nesta noite. Ele acalmou está acalmando a sua tempestade, ele vai acalmar a sua tempestade, mas ele está olhando para a gente nesta noite e está dizendo assim, vocês acham que eu não vou ao auxílio de vocês? Pense bem, vocês acham que eu não vou ajudá-los? Vocês acham que eu vou deixar o meu povo, os meus discípulos, serem destruídos? Por quê? O que vocês estão fazendo? E nessa noite o Senhor está perguntando para você, querida. O Senhor está perguntando para mim, para nós. Você acha o quê? Você acha que o Senhor não vai resolver essa situação? Ou seja, a sua situação é pior daquele terremoto, daquele tsunami naquele lago? Não, esse problema que você insiste, você está sofrendo, está passando, pode ter certeza, o Senhor é maior, o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. Então ele dá uma reprimenda na gente. A gente costuma falar que as pessoas estão passando, você tem falta de fé. Não, irmão, a gente está com fé, mas a gente precisa entender que nós podemos correr o risco da nossa fé se apequeninar. Ou seja, a gente conhece, a gente sabe, e a gente precisa saber que o Senhor, Ele não vai nos deixar só. Jesus se entristece com isso. Por isso ele chama a atenção das atitudes dele. Jesus corrige. Jesus quer nos corrigir. Não para a gente ficar, não, o Senhor quer que você olhe hoje e diga assim, com certeza absoluta, eu creio que o Senhor vem em meu auxílio. O barco está batendo. A coisa está pegando, mas eu não vou sair deste lugar. Eu não vou pular nesse mar revolto. Eu não vou procurar outro auxílio, eu vou no Senhor Jesus. Eu sei, muitas vezes os pescadores falam assim, ele não é pescador, ele não entende nada de mar, não é? Mas ele é carpinteiro, talvez para remendar. Não. Desconfiaram. Eles foram no Senhor Jesus. Então, meus irmãos, quando não tem nada para a gente fazer, quando a gente não consegue mais, acabou tudo, a gente não sabe. Então, a melhor forma é buscar Jesus em oração. O nosso leme é a oração. Não tendes fé? Como você está? O problema não é passar pela aflição, é como nós estamos passando por ela. Quais são as nossas atitudes? Este é o presente que Deus nos dá. E no versículo 41, para a gente terminar. Eu acho muito forte isso aqui, eu sempre falo forte, e às vezes eu uso até a palavra fantástico. Isso aqui. Quando ele diz, e eles, sabem eles? Estavam lá, ia morrer, passou por aflição, buscou o Senhor, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Sabe, irmãos, pode ser que muitas pessoas aqui estejam com o coração temeroso, medo, que vai acontecer. Eles também foram. Mas aí o Senhor corrige a fé deles. Eu espero nesta noite que o Senhor esteja corrigindo a nossa fé, para que ela aumente. Veja que agora, o que lhes trazia medo, que era o mar, a tempestade, né?
o mar revoltoso, as águas destruindo, a natureza que trazia medo. Quando Jesus age, ele inverte isso. E agora o temor cai sobre aquele que tem autoridade sobre a natureza. Agora eles não têm mais temor sobre aquele vento, a tempestade, as aflições, aquilo tudo. Eles não têm mais medo daquilo. Mas agora o temor aqui é diferente. É um temor de honra. É um temor de saber que aquele em que nós seguimos, que eles seguem, que está no barco, que é o piloto, que é o capitão, ele tem poder para reverter o nosso medo. Mas agora o medo deles, o temor deles, era honrar a Deus, se prostrar e dizer: quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Oh, aleluia! Quem é esse? E a pergunta nesta noite é essa: quem é este, minha irmã, que acalmou a tempestade da sua vida? Quem é este, meu irmão, que deu direção ao barco? Quem é este que acalmou a fúria, a tempestade do seu lar? Quem é este que apenas 2 palavras fez com que a natureza lhe obedecesse? Quem é este que mesmo diante da nossa fraqueza, de quem nós somos, ele olha para os problemas nossos, cuida dos problemas, trata dos problemas, tira os problemas e olha para você e diz: você tem que ter fé? Quem é este? Esse é o Senhor dos senhores. Esse é aquele que morreu, mas o túmulo, a tumba fria, não pôde resisti-lo. Ele ressuscitou. É esse que está à destra do Deus Pai poderoso e intercede por nós. É aquele em que Satanás caiu por terra. É aquele que venceu a morte. É aquele que perdoou os nossos pecados. É aquele que dirige a nossa vida. É aquele ao qual está no barco e nós estamos caminhando com ele. Quem é este? É aquele que quando fala, o mar lhe obedece. Essa noite, se você é um verdadeiro discípulo do Senhor, e se você entende que realmente a gente passa por aflições, muitas vezes por nossa culpa, mas veja, aqui o Senhor prova. Por quê? O Senhor mandou ir para lá. Muitas vezes a gente acha, a gente tem que aprender isso aqui, aplicar na nossa vida, que muitas vezes é porque nós desobedecemos. Não, ali eles estavam obedecendo a Jesus. Não é igual Jonas. Houve uma tempestade e ele caiu no mar e o Senhor, o peixe engoliu, porque ele estava desobedecendo. Mas aqui, porque ele estava obedecendo. Meu irmão, se você obedece ao Senhor, se você é um verdadeiro discípulo, se você crê no Senhor e sabe que Ele é poderoso na sua vida, pode ter certeza, não há mar, não há ventos, não há aflição, não há problema que vai impedir de você ter a sua bonança no final, a sua paz que o Senhor prometeu. No Salmo, o Senhor diz que nós viveremos eternamente com o Senhor, numa mesa preparada para aqueles que têm o Senhor como pastor. Aqui a gente aprende também e aplica nas horas difíceis, nas situações complicadas, nas circunstâncias da sua vida. Eu disse hoje de manhã, fica procurando outro, não. Não fica confiando em homens, porque eles também não têm braços fortes ou palavras fortes para acalmar a tempestade. Vá a Jesus. Ah, pastor, mas está difícil. A minha fé está pequena. Vai.
Pode ser até que ele vai experimentar você, vai reprimir você, mas ele vai com amor e dizer, fortaleça a sua fé. E ele vai acalmar a tempestade, vai te dar a paz, vai te dar a bênção, para que você possa se fortalecer, prostrar-se diante dele e dizer, esse é o Jesus, o Senhor, o Filho de Deus que eu sigo. E todos aqueles, irmãos, que têm Jesus como Salvador, honram-o, se prostram e reconhecem realmente quem Ele é. Eu quero perguntar essa noite, você que está aqui, você que está em casa também, qual é o seu temor? O que você tem temido? O que você está passando? Coloque o seu temor diante do Senhor. Diga para o Senhor nessa noite, Senhor, salva-me, perecemos. Eu não sei como você entrou aqui também, meu amigo. Talvez sem direção. Talvez você entrou aqui sem saber que realmente tem alguém que se interessa por você, que quer cessar os seus medos, que quer dar direção para que você chegue do outro lado, são e salvo. Hoje, o Senhor quer que você ouça a sua voz, para que você possa realmente ter paz na sua vida. Faça a oração nessa noite. Baixe sua cabeça. Talvez você só vai falar assim, Senhor, salva. Tem tanto tempo para você orar. Mas pode ter certeza, o Senhor não está dormindo. Ele continua no comando, no controle. Ele é o nosso capitão. Ele é o nosso general. Ele não dorme. Peça ao Senhor nessa noite. Ele vai aquietar o mar. Porque Ele faz isso para a glória de Deus e para o nosso bem. Pai querido, quantos problemas nós enfrentamos, Senhor. Quantas situações difíceis. Pessoas aqui. Oh Deus. Olha para todos os lados, Senhor, e só vê ventos, tempestades, aflições. Já perdeu, Senhor, todo o controle, não sabe mais o que fazer. É nessa hora que a gente pede socorro, é nessa hora que a gente confia. A esperança nossa está no Senhor. E o Senhor, independente de nós, mas aqueles que confiam, esperam no Senhor, coloca a sua fé no Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor há de acalmar essa tempestade, essa aflição desse meu irmão, dessa minha irmã. Que hoje, Senhor, eles possam ouvir as doces palavras do Senhor, que soam como muitas águas, que acalma a tempestade. Aquieta-te, cala-te. Ó Deus, visita, Senhor Deus, o teu povo, porque o Senhor já nos salvou, nos perdoando dos pecados. Ó Deus, e cremos que um dia nós teremos paz eterna, porque nós atravessaremos para o outro lado, Senhor. Não porque nós temos algum mérito, mas é porque o Senhor estava conosco. É porque nós cremos que só o Senhor pode nos salvar. Em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Visita cada lar aqui, Senhor.
que eles possam ter a paz de Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.